do seu corpo. Então, bom, logo eu digo as propriedades que tem essas ramas e conforme eu faço a demonstração, eu explico tudo. Aí no PowerPoint é explicado que as vitaminas, né, para a vitamina A e todas as substâncias que tem, quais suas funções. Bom, a massagem sueca, ela se realiza então sobre a pele do cliente de forma direta, que estará deitado na maca, e utilizaremos óleos específicos para que não se sinta um contato, uma sensação desagradável de toque direto na pele. A massagem sueca ela utiliza muitos tipos de movimentos, tanto os ativos quanto os passivos, que se realizam em direção ao coração. Os movimentos básicos costumam servir como base para muitas profissionais, que acabam misturando com outras técnicas de acordo com sua experiência e objetivos. Bom, então agora vamos convidar o nosso modelo, então, para que entre e vou explicando cada passo deste tipo de massagem. Te voy a dejar una toalla mediana si quieres, si prefieres ponértela o como quieras. Sí, te tumbas boca abajo. Esto lo vamos a guardar. Então vamos guardar o roupão. Vale, si me permites, ahí. Com licença. Claro, es que voy a necesitar... Sí, Pablo, te voy a pedir que te incorpores. Sí. No, porque nos vamos a poner muy nerviosas luego. Sí. El miedo que yo tenía que la camilla va a ser un poco pequeña para él, pero bueno. Bom, eu temia que a maca fosse um pouco pequena para o tamanho do modelo. Então, né, os pés dele ficam aí para fora, mas bom, tudo bem. Eu costumo utilizar uma almofada por baixo da região de tornozelos. Por exemplo, toalhas podem ser utilizadas. Eu normalmente, na massagem sueca, eu sempre tampo a região de glúteo da cliente, ou então utilizo uma toalha grande que cubra todo o corpo. Depende, né, de como o cliente se sente mais confortável. Bom, eu prefiro, né, cobrir o corpo todo, mas realmente depende do cliente. Bueno, se me ha ido. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, primeiro, pontos importantes. Uma vez que deitamos o cliente e o colocamos em cabine, temos de perguntar se a temperatura está adequada. Então, é importante certificar-se de que o cliente não vai passar frio. A música também, porque tem pessoas que ficam um pouco nervosas com músicas muito calmas ou músicas altas. Então, é preciso perguntar. Em seguida, é preciso perguntar também se a luz está correta. Então, 3 pontos importantes que é necessário perguntar para o cliente. Está tudo bem? A temperatura está bem? Então, a massagem sueca se utiliza com óleo essencial, então é importante perguntar se o cliente tem algum tipo de alergia. Essa massagem, por exemplo, você utiliza romero e limão, então é preciso perguntar se o cliente tem alergia. Esquentamos o óleo nas mãos.
A maca, para mim, está um pouco alta, então é importante que antes de você começar um procedimento de massagem, que você verifique a altura da maca, se ela está apropriada para a sua altura. No meu caso, eu preciso levantar um pouco os pés, porque a maca está um pouco alta, mas tudo bem. Para a prática, tudo bem. Primeiro passo é o movimento effleurage. Então, são movimentos largos, suaves, porque o que nós queremos é espalhar o óleo no corpo do cliente. E que também o cliente relaxe. Eu gosto desse movimento. E eu fico por volta de 3 minutos nele. E tudo vai depender na sua prática do seu tempo. Se você vai fazer uma massagem de 50 minutos, de 1 hora. Mas eu gosto de fazer este passo. E precisamos trabalhar até a região glútea. Não podemos parar na região lombar. Bom, os passos eu vou realizá-los de forma mais rápida para depois fazermos a prática completa. Então, segundo movimento, petrissage, que são amassamentos suaves, com finalidade de ativar a circulação. Então, amassamos. Como eu já disse, a maca está um pouquinho alta, mas é importante que os braços não estejam tensos, estirados, e sempre mantenha uma boa postura. Caso queira, você pode se posicionar desta forma. Então, coluna ereta. Então, cuidado para não sobrecarregar a sua região lombar. Porque é preferível que você tenha uma boa região glútea que dores na região lombar. Então, vou voltar para a minha posição inicial, só para que voltem a ver a técnica. Eu só queria que vocês vissem a minha postura. O seguinte passo são os pontos de pressão, que são realizados com os polegares. E trabalhamos muito essa região, principalmente região subescapular, região angular de escápula, que é uma região que acumula muita contractura, muita tensão. Também é muito importante que verifique a resposta do cliente. Então, se ele faz movimentos na maca, pode ser que você esteja causando dor com muita pressão nestes pontos de tensão. Porque o nosso objetivo, então, não é que o nosso cliente se ponha tenso, porque no dia seguinte pode ser que ele acorde dolorido. Então, observe. E comente também que se algum movimento o incomoda, você diminui a pressão. Peça também que ele esteja relaxado, que ele respire pelas narinas e solte pela boca. Também sobre região de paravertebrais. Você pode fazer mais pressão. Eu não estou muito cômoda por conta da minha posição, mas na prática vocês podem fazer mais pressão. ¿Vale? Me voy a parar, luego en el masaje lo vais a ver más. El segundo paso es la fricción profunda.
O próximo passo é a fricção profunda. E estes são os movimentos. O que vamos conseguir é relaxar a musculatura depois de ter provocado uma leve dor com os pontos de tensão. Esta técnica vocês podem utilizar com vários passos. Então este, por exemplo, eu gosto bastante. Esse relaxa bastante. Este passo me ajuda bastante de minha mão esquerda para não então, eu me utilizo do meu outro braço para auxiliar no processo de pressão. Movimentos circulares desde a zona glútea. Não sei se vocês percebem que eu estou baixando bastante, porque nessa região acumula-se muita tensão. E vamos subindo. Eu gosto bastante de modificar de posição, trabalho de um lado, depois do outro. Então, seria mais ou menos isso. Vocês podem utilizar a técnica que melhor lhes cabe. Este também. Não sei se estou explicando bem. Sim, estão entendendo? Esse também é muito agradável, relaxa muito. O seguinte passo seria este. Então, são similares ao amassamento, mas com muito mais pressão. São mais profundos. Como que tentando amassar, mas com mais profundidade. Esta região abaixo do braço, próximo à axila, se sobrecarrega muito em homens, mas principalmente em mulheres, as que têm muitos seios. Vale a pena trabalhar muito essa região porque relaxa muito. E insistimos com este movimento. Depois, o próximo movimento é o tapotamento, que são como que percussões. E eu gosto muito desse passo. É muito agradável, vocês vão ver. É necessário ter cuidado com a região dos rins e também com a coluna vertebral. Neste passo, energizamos muito o corpo. Também este, que eu gosto, mas como faz mais ruído, incomoda um pouco. Também com o punho, você pode reproduzir este movimento.
Uma coisa que eu gostaria de comentar antes de passar para o próximo passo é que no movimento de amassamento com mais pressão, você pode fazer isso que eu estou fazendo agora, como que caminhar com as falanges e fazendo pressão. É preciso saber reproduzir bem o movimento para não causar nenhum dano. E, por último, este movimento com a ponta dos dedos. E então você finaliza as costas. É um passo suave, com a ponta dos dedos. E com isto, finalizamos as costas. Vamos agora trabalhar as pernas. Eu normalmente repito os movimentos que eu faço nas costas. Simplesmente modificamos um pouco a região da musculatura gêmeos. Começamos com os movimentos de effleurage, que é o primeiro passo da massagem, o que fizemos já nas costas. E eu gosto de terminar trabalhando a planta dos pés. Amassamento, que é o movimento de pétrissage, amassamento suave. Que vamos ativar a circulação. Voy un poco rápido. Los puntos de presión. Os pontos de pressão, a diferença das costas, é que eu gosto de trabalhar sobre tendão de Aquiles. Para aliviar a região de tendão de Aquiles e depois abrimos os gêmeos. Esse passo é muito importante e não faça pressão sobre a região poplítea. E eu também gosto de fazer isso. Vale. La fricción profunda. O amassamento profundo, a fricção profunda. ¿Me seguís? ¿Sí? Estão acompanhando? Las percusiones. As percussões. Sobre todo tener cuidado en las piernas, que las percusiones no se pueden realizar Cuidado nas pernas, então não trabalhe na região interna das pernas para evitar danos. Nas mulheres, caso vocês queiram pular este passo, tudo bem. Vale. E por último, nos despedimos e repetimos toda a sequência na outra perna. Então, bom, estes são os movimentos da massagem sueca, porque os decúbitos são trabalhados de forma igual, os movimentos são os mesmos. Então, trocando a posição do cliente, começamos nas pernas com os mesmos movimentos. Então, é repetição.
Vocês vão observar quando eu fizer a prática da massagem completa. E caso não entendam algo, podem me dizer. Bom, agora, podem me ajudar. Coloquem música, por favor. A toalha, eu trocaria a posição. Então, a cliente me esperaria com a posição de toalha assim. O primeiro que eu faço é um estiramento, um alongamento dessa região. Uma coisa muito importante, o que eu estava fazendo anteriormente, em que eu parava o tempo todo para pegar mais óleo, quando eu faço a prática seguida, eu não posso fazer isso. Não podemos perder o contato com o cliente. Então, se você tem um bolso no seu avental, você pode colocar o suporte de óleo neste bolso, ou mesmo deixar entre as pernas do cliente. Ou, de repente, em alguma mesa auxiliar, próxima à maca. Antes de começar a massagem, eu me esqueci das ramas de abedul. Este passo é importante que vocês vejam, porque vai ativar muito a circulação do nosso cliente. Como eu expliquei anteriormente, normalmente, estas ramas de abedul se utilizam na sauna. Os suecos ou quem a utiliza estas ramas na sauna. E assim elas são armazenadas em água quente. Como que os suecos a utilizavam? Bom, eu vou demonstrar, mas eu vou me molhar por conta delas estarem imersas em água. Mas, basicamente, eles fazem estes golpes rápidos e superficiais. Então, no Pablo, no modelo, o que eu vou fazer é começar pela planta dos pés. Vale? E depois volto. Estas ramas, elas soltam muitas folhas, mas não tem problema. Essas ramas, elas são ricas em vitamina C, vitamina A, auxiliam no bronzeado. E também, o que hemos falado antes, e também faz um efeito peeling, deixa a pele muito suave. Podemos fazer mais rápido, se desejamos. Então, assim como fazem os suecos. Tudo bem, Pablo? E finalizamos. E este é o movimento que eles fazem na sauna. Como eu sou pequena, essa rama acaba que é um pouco grande para mim, mas para o modelo, por exemplo, está ótimo. Limpamos o nosso cliente, removendo o excesso de folhas. E cheira muito bem. Huele súper bien. Muy bien. Vale, muy bien. Pues ahora sí que vamos a empezar E agora, então,
Vamos começar a massagem. O que eu comentei antes de começar, então, você precisa perguntar para o seu cliente. Vocês se lembram? A luz, a temperatura, a música.
Tudo bem aí, meninas? Estão bem? Se em algum momento queiram que eu pare porque tem alguma pergunta ou estão com alguma dúvida, fiquem à vontade. São os passos que nós comentamos antes de começar. No movimento de fricção, de amassamento profundo, caso queiram, porque essa é uma região que se acumula muita tensão, a região dos gêmeos, então ao lado da tíbia, colocando a mão, vocês vão sentir muitas contraturas, então não aperte muito, mas faça uma rotação suave, porque relaxa. Olha, o modelo já dormiu. Este paso era eso, la fricción profunda, lo podéis meter en los gemelos, que es muy agradable, de verdad. Este movimento, então, vocês podem repetir na região dos gêmeos.
Tá tudo bem, vamos lá, dê a volta bem devagar. ¿Tienes frío, Pablo? Está com frio, Pablo? Vale, en el hueco que queda de donde ha estado con la cabeza, normalmente tenemos Bom, nessa região que fica entre costas e cabeça, para ficar mais confortável, nós podemos colocar outro rolinho de toalha. Tenemos más toallas para ponerle. Porque lo que tenemos que procurar es que el cliente no se quede con la cabeza en el... Vale. Si quieres, puedes subirte un poquito más hacia mí, Pablo. Caso você queira, você pode subir um pouquinho mais na maca. Muito bem, perfeito. Vale. E também meteria o rodillo por debaixo. E os rolinhos que estavam na região do tornozelo, agora eu coloco abaixo da região poplítea. Sobre todo, a ver si consigo. Gracias, Irene. Levántame un poquito, Pablo, despacio. Los rodillos siempre hay que procurar colocarlo por debajo de la camilla desechable, ¿vale? Siempre no meterlo directamente en contacto con el aceite, con la piel, por debajo. ¿Ha visto? Hay un E estes rolinhos que vocês colocam em contato com o cliente, o ideal é que você coloque abaixo do lençol, não coloque em contato direto com a pele do cliente. Então, verificamos se o nosso cliente está bem, está confortável, relaxado. ¿No tienes frío de verdad? Vale. Não tem frio mesmo. Con el aceite calentito. Com o óleo aquecido. Y realizamos los mismos pasos. Repetimos os mesmos passos que fizemos no outro decúbito. Nesta posição eu gosto muito de trabalhar a região de planta dos pés e falanges, porque é muito confortável e não podemos em nenhum momento perder o contato. Então, quando finalizamos o movimento, não soltamos, para não perdermos o contato completo com o cliente. Então, este seria o effleurage. Neste segundo momento, aquecemos o corpo do cliente e o relaxamos. E vamos com o movimento de amassamento. A mí me gusta, es un amasamiento, al ser el segundo paso, es un amasamiento más suave, no tan superficial. É um amassamento suave. Cojo, recojo, pero no tan profundo. Não tão profundo como o seguinte passo, mas com um pouco mais de pressão. Trabalhando toda a malha interna da perna, mas é preciso ter muito cuidado. E é uma região que relaxa muito. Vale, e agora é o momento onde nos paramos. E este é o momento em que paramos para trabalhar a região dos pés. Trabalhamos bem a planta dos pés. Fazemos movimentos circulares. Também um passo importante, que se vocês quiserem eu comento melhor depois,
sobre o início da que hay que massagem, envolver los pies del paciente é possível con una envolver os toallita pés do cliente caliente com uma sobre el toalha cuello quente como con presiones para, suaves, com pressão pero por suave, higiene. você Vale, higienizar luego, os pés do luego os cliente. explico bien ese paso, ¿vale? Mas logo eu explico melhor este passo. Porque tener en cuenta que ahora estoy tocando el pie. Porque é preciso ter em conta que agora eu estou trabalhando bem a região dos pés e depois eu subo. Então, se o cliente esteve todo o dia com os calçados postos e veio receber uma massagem, espera-se que ele higienize os pés, mas é bom certificar-se. Uma vez vem um senhor, uma senhora com os sapatos abertos, então neste caso é necessário higienizar os pés antes, mas o cliente não precisa saber que você está higienizando os pés dele. E então, com estes movimentos, retomando aqui, aliviamos bem esta região. E, bom, também por uma questão de higiene para nós profissionais. Lentamente. Tenha em conta que o nosso objetivo é aliviar os pontos de tensão. E não podemos causar dano, porque não é uma massagem desportiva, né? Então, o objetivo é diferente. Tenha muito cuidado e sinta, observe o cliente todo o tempo. Se movimenta o pé, se faz algum movimento esquisito, é porque está incomodando. Então, neste caso, eu preciso diminuir a pressão. Ou aquecemos mais a região. Subimos. Os joelhos são também muito importantes. Então, parar um pouco sobre essa região e dedicar um pouco de tempo a essa região. Estão escutando? E vamos baixando.
Nestes movimentos nas pernas, você também pode incorporar outra técnica que eu particularmente gosto bastante, em que você pede para o cliente relaxe e modifica o ângulo da perna. Faz uma leve flexão. Então, com muito cuidado, você consegue trabalhar a malha interna muscular, porque relaxa muito. Mas isso depende muito de você, profissional. Nas mulheres, eu gosto muito de fazer este movimento porque elas realmente relaxam muito. Não façam movimentos bruscos em nenhum movimento, porque o cliente está muito relaxado. Nesta região que já comentamos antes, relaxa, Pablo, não se movimente. Bom, eu normalmente realizo esta massagem em 50 minutos. E podemos ter massagens suecas de 50 minutos, de 1 hora, depende do centro de vocês, de como vocês gostariam de incorporá-lo. E eu, com meu cliente, a primeira vez que eles vêm, eu sempre pergunto: é tua primeira massagem? É a primeira vez que você vem aqui? Então, é importante perguntar sempre se é a primeira massagem que ele vai receber. E quando dizem que é a primeira vez, não que recebem uma massagem, mas que é a primeira vez com vocês. Aí, ao finalizar a massagem, você oferece um copo de água, porque é importante que após essa ativação muito grande de circulação, essa eliminação grande de toxinas, ele precisa se hidratar. E recomende também que o cliente beba muita água em casa. Então não se esqueça de preparar um vaso de água, um copo de água para o fim do procedimento. Então, para que essa melhora que ele sente na massagem se mantenha, o que você oferece? Um bônus. Ofereça um combo de 5, 6 sessões e ofereça um desconto neste combo para que ele feche com você, para que ele se obrigue a pelo menos uma vez por mês estar com você. Óbvio, o ideal seria que uma vez por semana ele estivesse com você fazendo massagem, mas caso não seja possível, pelo menos uma vez por mês. E fixo. E sempre recomende esse bônus, porque eles levam. Se faz o procedimento bem e transmite um bom resultado, ele vai ficar com você, ele vai pegar este bônus. E relaxamos. Vamos agora para o outro braço. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido para finalizar já o procedimento. Normalmente eu trabalho 2 minutos e meio cada braço. Os passos são os mesmos. Uma coisa importante quando você segura o braço pelo cliente, segura o braço do cliente pela palma da mão, que faça o movimento completo, trabalhe a região de ombros, porque você relaxa todo o membro. As mulheres que carregam muito peso, bolsa, os bebês, os rapazes que treinam pesado, então você relaxa a região de ombros.
Trabalhe também as falanges. E finalize o braço. Depois, para finalizar este tipo de massagem, dedique 3, 5 minutos para trabalhar a região de pescoço, porque relaxa muito. Já para que ele finalize a massagem, levante pensando, quero voltar. Dedique também algum tempo para a região da cabeça. Trabalhe com as suas falanges abaixo da região occipital. Vocês conseguem ver? Então trabalhe alguns segundos essa região, porque relaxa. Os homens gostam bastante destes movimentos agora, porque a região de peitoral é sempre muito tensa. Vou finalizar agora para mostrar os passos com as toalhas. É que eu gosto tanto, desculpa, eu me empolgo. E eu gosto de finalizar desta maneira. Por isso eu sempre coloco uma touquinha no cliente para proteger o cabelo, caso não se importe. E finalizamos. Como eu quero mostrar agora alguns passos com as toalhas úmidas e quentes, eu peço para o cliente que lentamente, sem movimentos bruscos, explique que ele não pode fazer movimentos bruscos. Isso é muito importante, porque ele pode levantar rapidamente e ficar tonto. Então, eu peço agora, Pablo, lentamente vire de decúbito, troque de posição. Vale. Normalmente, antes de colocar a toalha para aquecer, é importante retirar todo o excesso de água, então torcer as toalhas. Aqui, elas foram postas com um pouco de excesso de água. Você pede para o seu cliente fechar as pernas, não completamente, e você posiciona a toalha nos pés do cliente com o peso do seu corpo. Você exerce pressões. E eu vou subindo. Cuidado com a região glútea. E aqui, na região lombar, eu paro e repito as pressões. E vou subindo com pressão, de um lado e do outro. E eu abro a toalha. No caso deste modelo, a toalha ficou um pouco pequena. Mas esta é a ideia. Então, a toalha ela permanece aquecida por um bom tempo. Então, o que você tem de fazer é realmente retirar todo o excesso de água da toalha para que não fique desagradável quando você faz este movimento. Em seguida, você vai atrás da toalha seca. E vamos repetir o movimento.
Esta segunda também está molhada. Eu acabei de perceber que a toalha está molhada, mas na prática de vocês, esta tem de estar seca. Pero hay que coger, mira, esta toalla, no sé si me seguís, esa toalla está seca, ¿no? Está mojada y me cuesta un poco tirar de ella, pero hay Então, que aqui na coger. prática, é difícil você tirar essa toalha de baixo, porque a de cima também está molhada, mas com a toalha em cima seca, vocês não vão ter este problema. Tanto porque está tan mojada, me lleva a la otra, pero de verdad que si lo practicáis os va a salir fenomenal. E praticando, vocês vão ver que é muito fácil. Então, retirando essa toalha de baixo, vocês vão deixar o cliente coberto com a seca, que também estará aquecida. E desta maneira, nosso cliente já começa a relaxar. Finalizando, vocês também podem repetir os movimentos iniciais. Este movimento eu aprendi com a Consuelo e trago comigo todos estes anos porque eu amo. E finalizamos a nossa massagem. E espero que tenham gostado e que tenham aprendido muitas coisas. E eu digo rápido agora, porque estamos apertados com o tempo. Numa massagem relaxante tradicional, você começa com o cliente boca para cima. Então, você faz este movimento das toalhas nos pés e faz as pressões. Então, é importante que vocês limpem, desinfectem bem os pés antes de qualquer tipo de massagem. Porque ele sai limpo do spa. Porque se ele vem da rua cansado, por higiene, pelos clientes e por nós mesmos, estamos propagando as bactérias. Então, higienize os pés. Com pressões, fazendo massagem, para que o cliente não pense que você está higienizando os pés. E deixa eu pedir para o modelo virar aqui rapidamente. Então, eu pegaria uma toalha pequena. Agora eu vou demonstrar como eu faria. Você envolve o pé e pressione. Repita as pressões e depois remova a toalha fazendo pressão. E desta maneira, o cliente não se dá conta que estamos higienizando os pés do cliente, porque ele sente uma pressão muito agradável. E retomando aqui, o porquê que eles fazem essa combinação? Quando você faz uma massagem com uma super ativação circulatória, quando você finaliza e você tem uma piscina com gelo ou uma região muito fria que, se você combina, pode chegar algum momento em que você fica com flacidez. Então, o gelo, ele tonifica. Agora a demonstração aqui dos gelos. Eu não vou colocar estes gelos que estão aqui porque eles estão grudados uns aos outros. A prática deveria ser com pedaços menores de gelo. Os cubos avulsos. Uma vez eu recebi uma massagem em que eu não tenho o que dizer, eu nunca recebi uma massagem tão boa na minha vida. Então você finaliza a massagem e com estes cubos de gelo você recebe rapidamente pelo corpo, como que massageando. E pronto, você finaliza. Então com estes eu não vou fazer a demonstração porque eles são grandes, mas com cubos pequenos avulsos, vocês fariam isso. Um deslizamento rápido por todo o corpo. Então faria toda a movimentação de um lado e soltaria o gelo, e a mesma coisa do outro.
E depois finalizariam então com esta movimentação agora. E o cliente vai se apaixonar. Ele não vai ter tempo de passar frio, porque é tão rápido. E, bom, agora Consuelo pergunta, alguém mais quer fazer massagem no modelo? Então, retomando aqui a massagem, a sensação é muito rápida, o seu corpo não consegue ler a temperatura do gelo, você simplesmente tem o benefício da tonificação, do resfriamento.